eu sou Patrícia Amarante e nós vamos dar sequência nesse vídeo ao curso de Teologia da Paz Church em Taboão da Serra. E hoje nós vamos falar sobre 2 livros da Bíblia, Números e Deuteronômio. São os últimos 2 livros do Pentateuco. Então, nós vamos começar com o livro de Números, que é o 4º livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Esse livro de Números é bem bacana, né? Como o próprio nome dele fala, ele foi escrito originalmente em hebraico, e a tradução dele em hebraico é Bamidbar, que significa no deserto, porque o pano de fundo dele, onde foi escrito mesmo, foi no período em que o povo israelita estava caminhando no deserto, caminhou por 40 anos, né? Ele foi escrito nesse período. Já na tradução em grego, né, que era a língua mundialmente falada naquela época, então ele foi traduzido para esse nome mesmo, Números, na época da Septuaginta, porque a gente vai ver que ele tem a finalidade de registrar todos os números, leis, contagem, censo, então é bem propício em relação ao título dele. A autoria dele é atribuída a Moisés, mais ou menos no período de 1400 a.C., que foi um pouco antes da morte dele, né, de Moisés, foi bem no deserto mesmo, e mais ou menos aquele período, como eu disse, de 40 anos em que o povo ficou peregrinando no deserto. Durante esse período no deserto, em que o povo ficou 40 anos, né? E a gente já viu nas aulas anteriores os motivos pelos quais levou o povo a ficar 40 anos, quando era para ficar 40 dias, né? Por conta da grande desobediência do povo israelita. O povo vivia acampando. Então eles montavam acampamento, desmontavam de acordo com a determinação de Deus, e a gente vai ver aqui que é um dos capítulos de Números. É registrado que esse acampamento no deserto foi montado e desmontado mais ou menos 40 vezes durante essa rota toda aí, né? Então, todas as vezes que eles montavam o acampamento e desmontavam, eles faziam também registros, né? Relatos, ficavam registrados de como foi aquele período em que eles ficaram acampados. Também ficou registrado aqui no livro de Números. O primeiro capítulo já começa falando sobre o censo. É o primeiro censo que Deus pede para Moisés fazer. Pede para Moisés e Arão fazer uma contagem do povo israelita de homens acima de 20 anos, que era uma contagem que era feita de pessoas capacitadas para irem para a guerra. E aqui não incluía, então, os levitas, e a gente vai ver o porquê. Os levitas eles foram separados para poder cuidar do tabernáculo, né? Então, nesse primeiro censo está logo no primeiro capítulo. E é interessante que Deus, logo nesse primeiro capítulo, ele pede para fazer esse censo nominalmente, por família. Então, vem a importância no livro de Números, né? Está registrado ali todas as pessoas que saíram do Egito, aquela primeira geração que saiu do Egito, né? Deus pede para registrar a quantidade de pessoas nominalmente por famílias, por tribos, né? Então foi quando eles estavam ainda ali no deserto, bem no Sinai, não tinham ainda adentrado ao deserto efetivamente, mas logo que eles estavam no Sinai. E aqui, apesar deles terem contado, fazer a contagem do povo levita, mas não era com a finalidade de enviá-los eventualmente à guerra, mas só para poder fazer a contagem efetivamente de todos que haviam saído naquela época do Egito. E a tribo de Levi, essa contagem dos levitas, depois é feito mais para frente nos outros capítulos, e aí sim para poder quantificar a quantidade de pessoas que serviriam no tabernáculo, né, que ajudariam no serviço do tabernáculo. No capítulo 2, então, Deus especifica ali a ordem das tribos, como eles deveriam acampar. Os levitas acampavam bem pertinho do tabernáculo, bem na circunferência do tabernáculo. As demais tribos elas eram alocadas logo na sequência, né, quantificando o total de 12 tribos ao redor do tabernáculo, mas primeiro vinha a tribo levita, né? Depois, no capítulo 3 e 4, faz a contagem dos levitas. Depois, no 5 e 6, fala sobre algumas leis de comportamento. Comportamento e a lei do Nazireu, a bênção sacerdotal, a famosa bênção sacerdotal, que é bastante conhecida, que está lá em 24 e 26, até 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz.
Essa é uma bênção que fica claro ali o quanto que Deus queria proteger e abençoar o povo israelita, né? Então ele ensina Moisés e Arão a abençoar, ensina, dá essa bênção sacerdotal, né? Para abençoar o povo como uma expressão do divino, a proteção divina de Deus sobre o povo israelita. No capítulo 7 e 8 também algumas questões de ordem prática, como que ia ser feita a dedicação dos holocaustos, como que era feita a purificação, e como que era feita a apresentação dos levitas junto ao tabernáculo. E o interessante no capítulo 9 e 10 é onde é registrada a Páscoa. O ritual da Páscoa, de quando o povo havia saído do Egito, né? Então eles deveriam se lembrar sempre, anualmente, fazendo um ato religioso, né? A cerimônia da Páscoa. E também relata a nuvem. A nuvem, então, era que representava a presença de Deus no acampamento. Então, durante o dia, aquela nuvem, ela ficava, quando a nuvem ficava estacionada, protegendo eles do calor no deserto, significava que Deus estava falando que era para ficar ali, a presença dele estava ali. Quando a nuvem se levantava, se movia, o povo então se deslocava, levantava o acampamento e ia para o local onde Deus estava guiando. E à noite isso era feito através de uma coluna de fogo. Então isso é registrado no capítulo 9 e 10. Logo em seguida, também nesses mesmos capítulos, Deus registra como que era feito a chamada do povo israelita para poder se levantar e sair. As duas trombetas de prata, que aos toques dessas trombetas o povo então se deslocava, né? Ouvia o som das trombetas, um ritmo específico, já sabiam que era uma convocação, né, para se deslocar. Então é bem bacana esses dois capítulos também. Depois, no capítulo 11 e 12, demonstra ali a rebelião, né? A gente vai vendo que no deserto, como a gente viu nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, havia muita rebelião do povo, né? Israelita, e por isso Deus, eles sofreram várias consequências e precisou da intervenção toda hora de Moisés, né? Para evitar consequências maiores sobre o povo. E nesse capítulo aqui, 11 e 12, fala sobre a rebeldia de Miriam e de Arão. Eles eram irmãos de Moisés. E eles criticaram Moisés nesse capítulo porque Moisés se casou com uma midianita e eles não concordavam, né? E além das questões deles acreditarem que Deus não falava somente com Moisés, eles acreditavam que Deus falava também com o povo ali diretamente. Então eles demonstram ali uma rebeldia, né? É registrado nesse capítulo. No capítulo 13 fala sobre o envio dos 12 espias, né, para poder verificar, fazer uma sondagem na terra prometida, e aí vão os 12 lá poder fazer a sondagem, mas somente 2 trazem um relato favorável para Moisés, né? Josué e Caleb. Os demais voltam desanimando o resto do povo e dizendo que iam ter que enfrentar outros inimigos, então desencoraja os israelitas a entrarem na terra prometida. Por essa atitude, a gente vai vendo mais para frente, foi que essa geração, essa antiga geração, vamos dizer assim, que foi a geração que saiu do Egito, acabou tendo que ficar no deserto durante esses 40 anos por desacreditar das promessas de Deus, desacreditar da fidelidade de Deus, da proteção de Deus, duvidar. Então todos eles acabaram ficando todos esses anos no deserto até que toda essa geração morresse, e todos eles morreram. E só quem acabou entrando de fato na terra prometida foram, com exceção de Moisés, né, a gente vai ver mais para frente porque foi Josué e Caleb. Os demais todos morreram no deserto, né? Então aqueles que nasceram no percurso desses 40 anos no deserto, que é considerada a nova geração, foi a que acabou entrando e que não passou por esse desânimo, né, que eles trouxeram para o restante do povo. Então, é bastante interessante a gente perceber o quanto que a importância e a influência, né, do estado de espírito do povo israelita, o quanto isso influenciava no restante do povo. Os líderes, vamos dizer assim, né, influenciavam. E Josué e Caleb eram líderes de expressão ali, braço direito de Moisés. Então era importante que eles tivessem realmente um posicionamento favorável para encorajar o povo a entrar na terra prometida, né? E depois no 14 mostra alguma rebelião do povo, né? mais um momento de rebelião, mas é interessante que mostra a intercessão de Moisés, né? Porque certamente Deus
iria agir com mão pesada sobre o povo israelita, mas Moisés, por interceder, então ameniza, não de uma forma tão severa, né, como seria a punição, mas por causa da intercessão de Moisés, a gente vê o abrandamento, né, do furor de Deus também. No capítulo 20 é também uma passagem bastante importante, onde Deus fala com Moisés, o povo reclama sobre não ter água, e ele fere a rocha, acaba ferindo a rocha, né? Ao invés de, Deus pede para ele apontar a vara para a rocha e ordenar que saia a água, mas ele acaba ele fere a rocha com a vara e para poder sair a água, então ele mostra, e com isso Deus não se agrada porque ele não mostra a santidade de Deus, né? O milagre através da santidade de Deus, né? Mas ele coloca ira, né, na ação dele, então como líder, né? Deus não se agrada com isso e por essa atitude ele não entra na terra prometida, por essa atitude. Também a gente vai ver um pouco mais para frente. Depois, avançando um pouco mais, no capítulo 21 vai falando sobre a vitória sobre vários reis, fala sobre a serpente de bronze, né? Depois, no 22 ao 24, fala sobre as profecias de Balaão, que é a jumenta, né, que fala, né? O zelo de Finéias sobre a idolatria no 25, e já no 26, então acontece o segundo censo, que nesse momento aqui eles já estão mais perto do Rio Jordão, né, mais perto de Jericó. Não foi no deserto em si, já estão mais perto de Jericó. Eles fazem a outra contagem, contam os levitas, mas como eu disse, não com a finalidade de enviá-los para a guerra, né, mas para fazer a contagem, porque muitos já haviam morrido ali no meio do caminho e já tinha uma nova geração chegando. Então Deus pede para fazer a segunda contagem. No capítulo 27 também tem uma passagem bastante interessante, que é a passagem das 5 filhas de Zelofeade. Essas 5 filhas de Zelofeade eram apenas mulheres, filhas mulheres. E aí a lei dizia que a herança do pai ficava com o filho homem, né? E as mulheres herdavam a partir dos seus respectivos casamentos, a herança dos seus maridos. Então elas questionam Moisés nesse momento e falam: como vai ficar a herança do nosso pai se nós somos só mulheres, né? E é interessante que essa passagem registra que Moisés não tinha resposta, né? Então era uma situação que não tinha acontecido. Então ele fala: vou perguntar para Deus. E já quase no final de Números, Deus responde. Então a gente vai ver, é bem bacana. Do 28 ao 33, então tem mais leis, mais orientações, né? Orientações sobre as ofertas, sobre votos, os votos dos líderes, as ofertas dos líderes, os relatórios sobre as paradas dos acampamentos. Então tem bastante orientação. O livro de Números, a gente vai vendo que ele é registrado por contagem, números, né? Orientações, leis, diretrizes, né, comportamento, leis comportamentais, de pureza, de família, várias questões. Então é um livro de registro de continuidade, né, do povo israelita, como seguir em frente, né, se lembrando sempre das diretrizes. Vamos dizer, Números é um livro de diretrizes. Do 34 ao 35, o capítulo mostra a divisão das fronteiras. Então, naquele momento em que eles iam dividir as fronteiras da terra prometida, quem ia ficar com o quê, né? A cada tribo, né? Inclusive a dos levitas. No 36, então, é a resposta de Deus para Moisés acerca das filhas de Zelofeade. Então, ele pergunta para Deus e Deus responde para Moisés como que ficaria a herança, né, do pai. E aí Deus responde que elas ficariam com as terras do pai desde que elas se casassem dentro dentro da própria tribo. Elas não poderiam se casar com homens de outra, que não fosse israelita, né, da própria tribo. Então, interessante que até ali, então, não havia uma lei, vamos dizer assim, para definir essas questões de quando o pai só tivesse filhas mulheres. Então, se criou ali uma jurisprudência, né, a partir dali, então se seguiam essas orientações dali em diante. Então, é um livro bastante interessante. A gente vê aqui no Pentateuco. Ele é igual todos os livros do Pentateuco, desde Gênesis até Deuteronômio.
a gente vai vendo que um livro vai acrescentando ao outro, vai agregando ao outro, e não é diferente com Números. E quando ele está falando aqui em Números, ele traz todo um contexto histórico anterior, de Gênesis, e vai vindo. Então, é um comportamento do povo israelita que precisa ser regulado. Então, no livro de Números e Levíticos, também foi bastante falado sobre isso, a gente vai vendo que precisa de diretrizes. Então, essa regulamentação é feita através desses 2 livros, né? Então, ele começa com o povo de Israel no Sinai, eles depois, no meio, entram no deserto e no final do livro eles estão à porta, bem na porta, a porta da Terra Prometida. Então, a gente vê 3 momentos durante esses 40 anos, mas ele acontece durante esses 40 anos. Então, a gente pode resumir em 2 principais divisões, né, o livro de Números. A gente pode falar que a primeira parte são as instruções enquanto eles estavam ainda no Sinai e para a viagem. Então, eles iam começar uma viagem no deserto. Então, eles precisavam de instruções para a viagem. E já a segunda parte conta a viagem em si, né? Como foi a viagem em si. Então, inclusive sobre a viagem em si, a gente pode dividir então agora em 2 sessões também. Do 10 ao 25, então descreve a destruição da antiga geração, e a antiga geração, leia-se, né? Pensem, é o povo que saiu do Egito e que precisava morrer no deserto. Precisava morrer porque era um povo desanimado. Era um povo que não estavam desacreditados sobre as promessas de Deus. E aquela nova geração, que era a segunda geração que nasceu no deserto, era a geração que iria entrar na Terra Prometida. Então, já na segunda parte, do 26 ao 36, que seria a segunda sessão, narra a entrada dessa segunda geração na Terra Prometida. Olha que interessante. Deus não poderia deixar aquele povo entrar na Terra Prometida com aquele espírito de murmuração, de reclamação. E aquela segunda geração que nasceu no deserto, eles não viram os milagres que Deus fez. Quando abriu o Mar Vermelho, quando caiu o maná do céu, várias coisas eles não viram nessa segunda geração. Então, isso acontece depois em Deuteronômio, por isso que em Deuteronômio a gente vai ver, Moisés, então, ele faz um resumo, um relato de tudo o que aconteceu para esse povo, porque esse povo não tinha essa memória. Esse povo nasceu no deserto, né? Então, a gente pode dividir em 2 partes, enquanto descreve a destruição desse povo, que é a antiga geração, e depois a instrução da nova geração para a entrada efetivamente na Terra Prometida, né? E termina com a divisão da terra, né? Como ficaria a terra. Como que era feita a escolha dos sacerdotes, né? E dos levitas? Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes, eles eram os membros da tribo de Levi, da linhagem de Arão. Eles eram os responsáveis pelas funções sacerdotais do tabernáculo, né? Dos sacrifícios, de ministrar no lugar santo, só eles podiam entrar lá. Era da linhagem de Arão. Já os levitas, eles foram dados a Arão como auxiliares para trabalharem no tabernáculo. Então, eles eram os responsáveis para cuidar do tabernáculo, dos móveis, dos utensílios, mas eles não ministravam como os sacerdotes, né? Então, eles tinham a função de serem auxiliares para o tabernáculo, né? Os nazireus, a gente vê que lá, né, nos capítulos anteriores, tem leis específicas acerca do comportamento dos nazireus, né? A consagração dos nazireus. Quem eram os nazireus? Nazireus, ele significa separado, aquela pessoa que ia se separar para o serviço exclusivo do trabalho para Deus, né? Era uma pessoa que ela poderia fazer um voto de separação temporária, ou ela poderia fazer um voto para a vida inteira. Mas se ela fizesse esse voto, tinha leis específicas, tinha alguns segmentos específicos para ser um nazireu. Samuel foi um, João Batista, né, Sansão, a gente vê várias passagens na Bíblia de nazireus. E o que a gente pode destacar também no livro de Números é esse espírito de murmuração, o quanto que contagiava, né? Começando ali, afetou Miriam, Arão, né? A questão começou com essa queixa, aí um copiava o outro, era todo mundo se queixando. Então, era muito importante ressaltar aqui
Por que que Deus decidiu, então, que esse povo não entraria na Terra Prometida? Eles não conseguiriam vencer os desafios que eles teriam que enfrentar na Terra Prometida. Quando Caleb e Josué foram lá e viram a beleza da terra, encontraram sim as dificuldades, porque eles iam se deparar com um novo povo inimigo para eles vencerem. Mas eles não enxergaram essa dificuldade, enxergaram a riqueza da terra. Enquanto os outros enxergaram a dificuldade, enxergaram aquele povo, falou, nós não vamos conseguir vencer, eles são gigantes, eles são enormes. Então Deus falou, esse povo não vai conseguir. Não vai, né? Aquilo que eu prometi, eles não estão acreditando, eles não vão conseguir. Não precisa de um povo animado, um povo disposto, que seria a nova geração, né? Então, é contagioso realmente o espírito de murmuração. E trazendo para nós aqui, como é importante a gente andar com pessoas animadas, otimistas, né? Pessoas que têm fé, pessoas que acreditam nas promessas de Deus, pessoas que, apesar das dificuldades, olham e falam, eu fico com as promessas de Deus, mesmo diante das adversidades, eu fico com as promessas de Deus e segue em frente, né? Assim Deus abençoa. A incredulidade do povo de Israel, a serpente de bronze, essa passagem mostra um momento que, pela rebelião do povo, a incredulidade do povo, como eles estavam vivendo em desobediência e tudo, Deus retirou deles a proteção sobre os israelitas por conta da murmuração, retirou a proteção. E aí, com isso, então, eles foram atacados no acampamento por várias picadas de serpentes, lá no deserto, répteis venenosos, enfim. E aí eles começaram a morrer. E aí eles começaram a se socorrer a Moisés, e aí Moisés intercede por nós, socorro aqui, nós estamos sem cobertura, a gente precisa de ajuda. E aí Deus vai buscar orientação, Moisés vai buscar orientação em Deus. E aí Deus fala, faça uma serpente de bronze, né? Coloca numa estaca, pendura no acampamento e diga que todo aquele que se arrepender e olhar para essa serpente pendurada vai ser curado, né, da picada, não vai morrer de veneno mortal nem nada. Mas isso já trazia uma representação, depois mais para frente lá em João 3,14, que veio a esclarecer isso. Era uma representação gráfica já do que aconteceria com o próprio Jesus, que morreria na cruz e seria pendurado no madeiro, que todo aquele que olhasse para ele, se arrependesse dos seus pecados, teriam seus pecados perdoados e seriam salvos e não morreriam, né? Teriam a vida eterna. Então já traz a representação gráfica do poder curador e vivificante de Jesus, né? Pendurado no madeiro. Também é bem interessante. E se a gente olhar todo o livro de Números, não Números, mas todo o livro da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, todo ele leva a Cristo, né? Então o centro da Bíblia, do começo ao fim, leva a Cristo. No Antigo Testamento não existia figura física de Jesus, mas já apontava para Jesus, né? Desde Gênesis e Apocalipse aponta para Jesus. E também no Antigo Testamento a gente vê o quanto Deus ele já preparou a população, a humanidade, para poder receber a pessoa de Jesus Cristo, né, como Senhor e Salvador. Então, o Cristo ele é revelado, o Espírito Santo ele é revelado em todos os livros do Antigo Testamento. E também não é diferente em Números, né? Em todos os momentos Deus prepara isso. Paulo, em 1 Coríntios 10, 4, ele fala que Cristo é a pedra espiritual que seguiu os israelitas no deserto, né? Então ele cita essa passagem, né, de Números, já apontando Jesus. Jesus, né, Cristo é a pedra espiritual que seguiu os israelitas no deserto. Então tem várias passagens que nos levam para isso, né? Quando Balaão profetiza, ele está profetizando Cristo também, lá em Números 24, 17, ele fala assim, o verei, mas agora não, vou contemplá-lo, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Então ele já está falando de quem? Ele já está falando de Jesus, né? Ele mesmo já profetiza ali. Então a gente vê um paralelo tipológico, né? No Antigo Testamento para o Novo Testamento, já apontando para Jesus. Então, várias orientações são determinadas por Deus ali, né, no livro de Números,
que a gente vê a aplicação dela no Novo Testamento. A gente vê essa aplicação prática no Novo Testamento. E a gente percebe que Deus, ele não, comparando o Antigo Testamento com o Novo, Deus não diminuiu as exigências, né? Muita gente lê o Antigo Testamento, lê Levíticos, lê Números e fala, meu Deus do céu, era muito difícil cumprir. Não, ele não diminuiu no Novo Testamento as exigências, mas ele possibilitou o cumprimento através da vinda de Jesus, né? Então a graça, eu posso até dizer que subiu a régua no Novo Testamento, não diminuiu, mas ele possibilitou pela graça enviando Jesus Cristo, né? Então, apesar do povo ter falhado, apesar da desobediência, apesar da rebeldia, ainda assim os planos de Deus se concretizaram, né? Se concretizaram, porque Deus, ele é sim, falou sim e vai cumprir. Então a gente vê do começo ao final que as promessas de Deus se cumpriram. Então é um livro bem bacana, né? Quem estiver estudando livro de Números, presta bastante atenção nesses pontos, vê a beleza que tem em Números, né? A gente vê e consegue compreender o amor de Deus em cada detalhe, cada diretriz, né? Quando a gente vê, voltando ali para o capítulo 9 e 10, a gente vê ali a presença de Deus na nuvem, né? Carregando, andando junto com o povo, carregando o povo de dia e de noite, de dia numa nuvem, protegendo eles do sol, do deserto, e à noite, porque era muito gelado, uma coluna de fogo, protegendo também, mas estando presente com eles, né? Fisicamente dentro do acampamento. Coisa linda. Então, acho que vale a leitura bem detalhada, devagar. Não dá para ler todos os capítulos e versículos aqui, não faz nem sentido, mas leiam com atenção e vocês vão entender ali a presença de Deus, a manifestação de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus para com aquele povo e para conosco ainda hoje. Nós vamos ver agora um pouco sobre Deuteronômio. Deuteronômio é um livro que eu gosto muito, né? Pessoalmente, gosto muito, porque ele é um relato de despedida, né? Ele tem um sentimento de despedida e a gente vai ver o porquê. Também Moisés, quem escreveu, né, Deuteronômio, ele escreve já perto dos seus dias de ir embora. Moisés com mais ou menos 120 anos ali, né? E já na passagem da liderança de Josué, já na passagem. Como a gente viu ali em Números, em determinado momento Deus, o povo israelita pede água, né, para Moisés. E Moisés já estava tão cansado da rebelião do povo, da reclamação, da murmuração. Em determinado momento Moisés vai lá, Deus falou com Moisés, olha, para sobre aquela rocha e dá um comando, aponta o seu cajado, né, sua vara ali para a rocha que eu vou verter água. E eles vão ver o milagre, vão ver a santidade, a minha santidade. Mas Moisés já estava tão irritado que ele vai lá e bate 2 vezes e fere a rocha. Então ali ele fere a santidade de Deus. Por essa atitude e como líder, então Deus decidiu que ele não entraria na terra prometida. Então Moisés, já sabendo disso, porque Deus falou isso para Moisés, já sabendo disso, Moisés então começa a preparar Josué, né, para assumir a liderança. Então quando ele escreve Deuteronômio, é bem uma passagem de transição de liderança, né? Também nesse momento em que ele escreve Deuteronômio, ele escreve já às beiras da planície de Moabe. Eles já não estão mais caminhando efetivamente no deserto, como foi em Números, né? Então Moisés, o tema principal ali, a gente vê claramente que Moisés cumpriu a sua missão, conduziu o povo do Egito até a beirada da terra prometida. Aquilo que Deus pediu ele fez, né, com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos, mas sempre fiel a Deus ali, né? Mas como já estava se aproximando o tempo da partida dele, então ele resume, como eu disse anteriormente, para essa nova geração, que era uma geração que então ia tomar posse, né, da terra prometida. Ele faz esse resumo em uma série de discursos. Ele começa pelo passado, desde o início, contando para essa nova geração tudo, trazendo à memória até um saudosismo bem bacana, né? Trazendo à memória daquele povo de quem é Deus.
tudo que Deus fez com eles, né? Ele vai trazendo a memória de tudo da fidelidade de Deus, para falar para essa geração que não viu isso, né? Mas que precisava saber. Mas também uma coisa bacana é que ele enfatiza bastante as advertências. Ele adverte o povo a não cometer os mesmos erros do passado que aquela antiga geração cometeu, para não sofrerem as mesmas consequências que aquele povo sofreu, né? Então a gente vai vendo em Deuteronômio muito isso, muito amor de Moisés, né? Levando esse povo a adentrar a terra prometida, mas com os alertas. Então, Deuteronômio ele se tornou um grande livro de advertências, de alertas, né, para essa nova geração. A mensagem ela se resume em 3 pontos, Deuteronômio. Ele começa basicamente recordando, são três pontos. Recorda, obedece e cuida. Então ele começa recordando, depois ele traz as características de como aquele povo deveria obedecer, resumindo a legislação, as ordenanças, os comportamentos, como aquele povo deveria agir, obedece. E depois ele adverte, toma cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? Aí ele traz os conselhos. Então, a gente lembra que por causa da desobediência de Israel é que o povo não entrou na terra prometida, né? Que perambulou por 38 anos, 40 anos no deserto. Então, embora Moisés ele tivesse sido proibido, né, de entrar na terra prometida, a gente percebe que Moisés experimenta um forte sentimento de antecipação junto a essa nova geração. Então, lendo assim, a gente fica até meio, né? Por que Deus poderia ter deixado ele entrar, conhecer a terra prometida, aquilo, né? Mas ele, todo esse sentimento com o povo israelita, ele demonstra esse amor, essa promessa, essa alegria de que Deus cumpriu aquele que ele prometeu, né? Que ele prometeu e que ele estava à beira de cumprir, do povo entrar em Canaã. Então, ele vai trazendo expressões durante esse livro, fazendo as comparações de que, no seguinte sentido, se você obedecer, a obediência, ela equivale à vida, à bênção, à saúde, à prosperidade, né? Mas se você já desobedecer, se você for desobediente, então equivale à morte, à maldição, à doença, à pobreza. Então, o tempo todo ele faz essa comparação e ainda sugere, né? Obedece, né? Escolhe, você pode escolher entre bênção e maldição. Escolhe a bênção, escolhe a vida, né? Para que você viva, você, a sua família, a sua geração, escolhe. Então ele já dá o conselho, né? Olha, a gente já viveu isso, a gente teve experiências, né, nas gerações anteriores do que foi bom, do que foi ruim, não cometam os mesmos erros, né? Então em Deuteronômio ele é tão poderoso porque ele é citado no Novo Testamento mais de 80 vezes. No Novo Testamento é citado Deuteronômio, né, pelos personagens do Novo Testamento. Então, resumindo o início dele, Moisés relata a jornada do povo de Israel, né? Faz um resumo para as admoestações. Depois, em relação à obediência, né? A seguir a legislação, ele fala dos 10 mandamentos. Depois, do 7 ao 26 de Deuteronômio, os capítulos, ele fala um resumo das leis, né? Como deveriam obedecer. Depois, no 27, bênçãos e maldições das leis, esse comparativo, né? Quais as consequências de você obedecer e as consequências de desobedecer. E depois, no final, o cuidado, né? Ele fala sobre as profecias de Israel, a aliança, sobre a Palestina, 28, capítulo de 28 a 30. No 31 são os últimos conselhos de Moisés, no 31. E no 32 é o Cântico de Moisés. É interessante que nesse capítulo 32 ele escreveu um cântico, que era para ficar mais fácil para o povo gravar, né? Conforme eles cantavam, eles iam se lembrando. E a gente sabe que quando a gente decora uma música, fica mais fácil da gente lembrar. Por isso tem tantos louvores que a gente canta a própria palavra. Então, muitas vezes a gente está cantando um louvor, mas a gente está cantando o próprio versículo, então é muito mais fácil de gravar. E é tão interessante quando você lê isso, no 32, você vê Moisés
de forma bem sábia, né, ter deixado essas orientações para o povo em forma de cântico, para eles não se esquecerem, né, sempre se recordarem das leis, né, e como seguir. No 33, então ele dá a bênção às tribos e ele faz a comparação, inclusive, da mesma forma como era a bênção que foi dada em Jacó, lá em Gênesis 49, é mais ou menos o mesmo estilo literário, inclusive, como ele faz essa bênção, né, das tribos. No 34, é relatado a morte de Moisés. E possivelmente nesse capítulo 34, possivelmente quem escreveu foi o próprio Josué, por conta que ele já relata sobre a morte dele, né? E interessante que Deus não deixou registrar para que os israelitas soubessem aonde foi enterrado o corpo de Moisés. Não tem relatos de onde ele foi enterrado. Por quê? Para que aquele povo não agisse em idolatria, né? Porque a facilidade que o povo tinha de ser idólatra, né, de se voltar, pedir bezerro de ouro, né, se juntar com outros deuses, montar Deus, né, fundir imagens e tudo, era muito fácil para eles se voltarem à idolatria. Então, seria muito fácil também eles idolatrarem Moisés, que era o grande pastor deles. Depois, no Novo Testamento, a gente vê Jesus como o supremo pastor, né? Mas então Deus não deixa justamente a proteção deles, para eles não caírem em idolatria. E a gente vê Cristo, né, o Espírito Santo também revelado nesse livro, né, porque Moisés foi o único profeta que Jesus se comparou, citou, inclusive acerca das leis, né? Está lá em João 5, 46, 47, ele diz assim: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Então, ele mesmo fala de Moisés, dizendo que o que ele escreveu foi sobre mim, né? Então, trazendo mais uma vez essa tipologia, trazendo do Antigo Testamento para o Novo, né? A Bíblia totalmente cristocêntrica, né? E o próprio Jesus faz essa comparação, levando essa ideia, citando Moisés. Então, Jesus, inclusive, ele cita o livro de Deuteronômio, principalmente quando as pessoas falavam para ele acerca do principal mandamento. Qual é o principal mandamento? Ele cita Deuteronômio. Quando ele está no deserto, sendo tentado por Satanás, ele refuta exclusivamente baseado em Deuteronômio. Então, é um livro extremamente importante, né, para fazer um panorama geral de todo o resumo do Pentateuco, né? Se a gente pode dizer, porque é o último livro, é o livro que faz o fechamento dos 5 primeiros livros de Moisés, e aonde conta bem o relato de toda a peregrinação do povo durante o deserto, e aí depois, em seguida, eles vão adentrar a terra prometida, e aí as novas consequências dali em diante, os próximos atos. Então é isso, esse é o resumo de Números e Deuteronômios, os últimos 2 livros do Pentateuco. Muito bacana a leitura deles, para vocês fazerem o fechamento desse início, né, dos 5 primeiros livros. Se aprofundem, né, não pulem esses livros, né, achando que é chato, mas eles trazem todo o contexto histórico do fechamento principal, aí, incluindo Moisés, que foi um pastor importante, né, nesse período aí para os israelitas. Vamos orar agradecendo a Deus para a gente fazer esse fechamento aqui, por essa palavra tão linda que Ele nos possibilitou a conhecer nossos antepassados. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela oportunidade, Senhor, de falarmos sobre a Tua palavra. Obrigado, Deus, pela revelação do Senhor, descrita desde Gênesis até Apocalipse. Obrigado, Deus, por perceber o Teu cuidado em cada detalhe na Tua palavra, o Teu cuidado sobre o Teu povo. E não é diferente hoje, Deus. Obrigado porque o Senhor cuida de nós em todos os detalhes. Ó Deus, da mesma forma que o Senhor pastoreou aquele povo, pastoreie a nós também. E traga, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a revelação da Tua palavra. Que seja revelada através do Espírito Santo em cada aula desse curso de teologia, Deus. Que nós venhamos ter, Senhor, uma verdade tatuada em nossos corações, para que nós nunca venhamos esquecer do Senhor e das suas promessas. Em nome de Jesus. Amém.
Fiquem com Deus.